um podcast da Fran Franceschi no ar e eu fico tão feliz de vir gravar, de toda essa emoção, essa energia que tem esse estúdio. Eu gostaria que vocês estivessem aqui para sentir essa energia. E o mais importante para mim são as trocas com convidadas. Que eu falo, caramba, eu quero gravar isso, eu quero escrever mais, porque eu saio daqui preenchida. E hoje não vai ser diferente, porque eu tô com uma menina, mas ela é nova, mas ela tem assim, gente, um turbilhão de vivência, experiência. Eu tô falando com Yolanda Viola, só por si só esse nome já é forte demais. E eu tô encantada, eu já posso dizer que eu sou sua fã, porque lendo sobre você, e agora estando aqui com você, você tem muito a acrescentar, muito a inspirar, e eu já sou sua fã. Igualmente, Fran. Muito obrigada por estar aqui. Igual. Ela é head do Instituto Sinapse e tem uma grande participação, um grande crescimento, vamos falar de inovação, transformação, que é o que a gente faz aqui direto, né? Sim. Mas primeiro vamos contar essa história com o seu pai, com essa inspiração de família e você chegar onde você chegou. Eu tenho um sentimento muito forte, né? Que vem de um local muito privilegiado, né? Então, muito. Tanto no sentido de suporte da família, quanto de incentivo, de espaço, né? Às vezes a gente não tem todas essas oportunidades, mesmo assim continua sendo uma família maravilhosa, né? Mas além da família maravilhosa que eu tenho, onde todo mundo trabalha para ser melhor e a gente se dá muito bem, de fato, eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais nova, a gente sempre recebeu muito incentivo. Isso é importantíssimo. Muito apoio. Sabe, Fran, assim, crucial. Se a gente não recebe, às vezes, dos nossos pais, da nossa família, é importante que a gente receba de alguém, né, de um mentor, ou de um avô, de um tio, alguém. Ou, às vezes, acontece também da gente encontrar vagas de trabalho na nossa vida que o nosso líder acaba sendo o nosso mentor inspiracional. Verdade. Já aconteceu, já vi acontecer, é muito lindo, mas eu tive o privilégio de ter isso em casa. Com certeza isso me ajudou a escalar mais rápido, a chegar mais rápido, a entender meu propósito mais rápido e conseguir entregar, né, a minha parte. E você falou uma coisa que eu super concordo com você, que quando a gente não tem isso em casa, a gente tem como olhar em volta, você sempre vai ter. Ou um professor, ou pode ser até um famoso, por que não, claro. Né? Uhum. E você buscar essa referência. E o grande diferencial é a gente não se limitar dizendo assim, eu não consigo, ou porque eu não tô numa classe social privilegiada, eu não tenho acesso a livros. Gente... Sim. É fazer acontecer, Sim. né? Ainda mais hoje em dia, né? Que tá muito mais fácil o conhecimento, a gente consegue se comunicar com as pessoas, a gente consegue pedir. Mas o ponto crucial, sabe, Fran? A característica que eu vejo em todas essas pessoas, independente da idade, do local, é a vontade. Verdade. Então, quando você tem vontade pra se desenvolver, pra chegar lá, às vezes você não sabe como. Mas você vai atrás, você busca, você pede, né? E isso muitos líderes aí do mundo também já comentaram, então é algo comum, né? Então, às vezes também a gente tem a oportunidade dentro de casa, mas não tem a vontade, não tem o esforço, e aí é um problema. A gente precisa ser sensibilizado para entender a importância disso, para poder aproveitar o que está no nosso redor. Yolanda, eu vou falar do seu currículo, que por si só já é um curso super diferente, né? Ela é graduada em Engenharia de Alimentos, em foco em agronegócios, diretora do Connect Week e gestora de projetos do Instituto Sinapse. Falei certo agora? Isso mesmo, arrasou. Arrasei. Como que foi esse olhar para Engenharia de Alimentos? Foi muito interessante porque quando eu estava escolhendo, né, o meu curso para a faculdade, o meu vestibular, eu sabia que eu queria um curso mais técnico. Eu sempre gostei muito de exatas e engenharia me soou muito bem, né? Por ter uma formação um pouco mais sólida, anos de física, química, bioquímica, tudo isso, né? E quando eu fui escolher qual, né? Eu tava entre química, engenharia química, produção e alimentos, né? Foi um conselho do meu pai, já se especialize, busque o curso mais especialista. E uma coisa que eu tenho muito forte é entender como as coisas funcionam. E a engenharia de alimentos, ela traz muito isso. Então, todos os produtos que estão na nossa mesa, eles têm uma forma de ser processados, um porquê de serem daquela forma. Então, isso para mim foi uma delícia, né? Então, além de poder
suprir essa necessidade que eu tenho, né, de entender um pouco mais as coisas a fundo. O curso de engenharia, como qualquer outro curso de engenharia, me deu um raciocínio lógico muito bom. Um raciocínio lógico, um entendimento das coisas que eu uso até hoje nos demais projetos. Então, por mais que eu não me encontrei mais na área industrial, né, a engenharia de alimentos, às vezes o pessoal confunde com nutrição, mas não é, ela é bem industrial. Eu não me encontrei no dia a dia, mas eu trago esse legado da engenharia comigo para sempre, assim, o meu raciocínio, ele é baseado aí nesses anos de faculdade. E é demais, como tudo na vida, né? É incrível como realmente o raciocínio lógico, ele facilita para tudo na vida, né? E vamos falar mais sobre o Connect Week? O Connect Week é um movimento muito bacana, que ele nasceu já há alguns anos atrás. Então, ele veio dessa nossa vontade e do nosso propósito de disseminar a importância da inovação, disseminar conteúdo, educar através das informações mais relevantes, né? Então, ele tem um olhar muito voltado para a área corporativa, naturalmente, mas ele também tem outros públicos que se aproveitam disso, e isso é sensacional. Então, claro que quando a gente faz um projeto, ele tem que ter um foco. Mas foi muito interessante que ao longo do tempo, a gente começou como corporativo, ele era um corporativo bem aberto, bem inclusivo, e a gente entendeu que o mercado estava diferente e que esse conhecimento, ele também era muito útil para universidades, para instituições de ensino, para governamental, estudantes e assim por diante, né? Então, tem algumas linhas de conteúdo que a gente consegue trabalhar com um público muito jovem ou com um público fazendo transição de carreira. Isso é sensacional, porque o propósito do Connect Week é unir um bom conhecimento de ponta com quem precisa ouvir, ou quem quer ouvir, que aí vai muito daquela parte da vontade que a gente falou no começo, né? Sim, e esse projeto, esse Connect Week, ele avança idades diferentes, então, ou seja, dali as pessoas já têm uma noção, uma vivência com pessoas que estão muito mais além na vida profissional. Essa troca é imediata, né? Imediata. E ela é muito importante, porque hoje em dia, no mercado de trabalho e na nossa vida, a gente tem uma confluência de gerações muito grande. E a gente tá tendo que aprender a se adaptar com elas, falar todo mundo a mesma língua e aproveitar o que cada uma tem de bom. Então, esse é um dos pontos, né, que a gente tem visto muito no mercado, mas essa comunicação entre as gerações e também a comunicação do produto, pessoa, a gente refina para que ela aconteça da melhor forma e que ela possa trazer aí de C-level a estudante, de dona de casa até mestrando, né, que tem assim, então ele é bastante diversificado, mas a linha horizontal é a inovação e tecnologia, é o que a gente mais acredita, né? É o que a gente vive até hoje, vem muito de família, mas a inovação e tecnologia, eles estão presentes em muitos eixos e eles são... isso é um potencial muito grande para crescimento e isso respinga também em melhoria de qualidade de vida, melhorias sociais, enfim, tem uma ressonância muito grande desse movimento, por isso que eu acho ele maravilhoso. Eu até deixei você falar, porque você já entrou numa pergunta que eu iria fazer na sequência, porque assim, realmente ver esse movimento da inovação, ele é constante, ele está cada vez, na minha percepção, muito mais rápido. Sim. Né? E ele hoje atinge eu vejo na minha casa, meus pequenos, numa velocidade assim absurda. A minha mais velha tem 11 anos, o meu menor tem 5, e tranquilamente eu posso dizer que o meu de 5 sabe usar funções absurdas do que minha filha de 11 anos hoje está usando. Como que é o seu olhar, o olhar da Yolanda, na prática, sobre inovar? Eu queria que você me desse, assim, exemplos realmente palpáveis. Perfeito. Então, inovar é um pouquinho diferente da criatividade, apesar de que ele se serve muito da criatividade. Inovar, a gente tem muitas definições no mercado, mas para mim é quando a gente consegue fazer algo e gerar valor. Como?
a gente faz uma economia financeira, economia de tempo, entrega um valor maior, uma proposta de valor, uma entrega social, ou muitas vezes uma melhoria de processo para si ou de dentro de uma empresa. Porque, querendo ou não, as empresas são pagadoras de impostos, geradoras de emprego. E a gente precisa de tudo isso, né, Fran? Sim. A gente precisa disso para que a nossa sociedade funcione muito bem. Não é só isso, mas isso é muito importante e ele alavanca muitas coisas, né? E olha só, como a gente faz as coisas dentro das empresas ou dos nossos trabalhos, mesmo se a gente for autônomo, é muito importante porque a gente vai refletir, né? A gente vai refletir em outras áreas da sociedade e a gente vai conseguir fazer melhor, fazer mais rápido. Então, por exemplo, automatizações, né, economias de tempo. O ChatGPT, ele foi um movimento bem diferente aqui, né? Ele começou com um open source, mas a inteligência artificial ela já estava se disseminando, sendo pesquisada há várias décadas, mas foi muito interessante porque ele furou a bolha, ele fez e veio para nós, né? Veio para o consumidor. E aí, o pessoal tá entendendo como utilizar, o que fazer. Isso é maravilhoso, faz parte do processo. E aí a gente tem que entender, por exemplo, o ChatGPT e todas as ferramentas de IA que estão aí, elas estão aqui para nos ajudar na automatização. Então, tarefas que a gente já não queria mais fazer, se a gente dedicar um pouquinho de tempo para trabalhar nelas, a gente vai economizar um tempão lá na frente, né? Outro ponto também é olhar para coisas que já acontecem, sabe, Fran? Com um olhar treinado. Coisas que já acontecem de forma natural e como que a gente poderia fazer elas melhor, né? Esse é um olhar muito de pessoas inovadoras. E aí vem, não importa a idade, não importa o que você está fazendo, ele é um filtro que você consegue passar nas coisas e entender. Será que aqui a gente está aproveitando o melhor resultado? Será que essa entrega aqui, ela está acontecendo? E aí, isso junta muito com o que a gente estava falando ali da engenharia, né? Porque na engenharia a gente sempre olha... E aqui eu tô puxando um pouco a sardinha, tá? Mas tem outras profissões, outros cursos que também tem isso. Mas a gente sempre olha o rendimento do processo, a efetividade, a eficácia do que está acontecendo. E a inovação tem muito disso, né? Não somente para resultado financeiro, mas para resultado social, para impacto positivo. Então, a inovação é muito da gente trazer essa lente, trazer esse filtro e ir treinando ele cada vez mais, porque aí vai ficando natural. E eu até vou ter a ousadia de complementar e falar assim, quando você tem uma inovação e um indivíduo que tem toda essa percepção, se ele tem isso atrelado à liderança, tá perfeito. Né? Porque você tá coberto de razão. Você tá coberto de... Realmente, eu acredito também de fazer a transformação no ambiente. Certeza. É porque o líder, ele é um multiplicador. O líder, ele vai influenciar toda a sua equipe, os líderes externos que se espelham nele. Ele tem um potencial muito grande na mão, né? E diferente de quando a gente é um sozinho fazendo, né? Então, o líder, eu inclusive coloco aí pra gente debater que ele tem muita responsabilidade. Muita. Não é? Exatamente, a liderança pelo exemplo, Exato. né? Você tem um líder, vamos dizer assim, né? Porque eu já passei por vários líderes em que muitos deles, pelo exemplo, me fizeram buscar, me aperfeiçoar, a ler coisas em que eu nunca tinha parado para pensar, vou ler esse título porque isso vai me ajudar nisso. Então, quando você tem esse exemplo e você tem essa liderança, essa inovação em conjunto, tá perfeito. E não é uma coisa impossível, né? Não é completamente impossível. Hoje em dia a gente consegue, do nosso jeito, absorver conteúdo, trabalhar isso nas nossas atividades, no dia a dia, na sua equipe, na sua empresa, na sua vida, na sua família. Por que não, né? Sim. E a gente consegue ir treinando essa habilidade, né? Então, hoje em dia, eu entendo que a inovação, ela já é um pouco competência. Por mais que a gente use essa palavra para bastante coisa, ela tem a ver muito com uma competência que a gente desenvolve na gente mesmo. Porque você concorda, Fran, que não é só a gente fazer algo novo, fazer algo diferente. Exato. Ele tem que ter um porquê. E se o potencial de resolução dessa inovação ele for maior ou menor, isso influencia totalmente no impacto que ela vai ter. E falando mais em prática, você realmente tudo isso é um exercício, né? É um exercício da mente, um exercício de buscar conhecimento. Você
poderia dar algumas dicas básicas, igual a gente dá para universitário. Leia tantos trechos, coloca lá a vela, terminou, você dá uma descansada, volta de novo. Tem esses rituais que para muitos funcionam. Mas hoje que a gente tem aí inteligência artificial, que pode nos ajudar no resumo de livros, de um monte de coisa, que, sabendo usar com uma inteligência também saudável, você tem aí um parceiro. Muito. Qual que é a dica que você daria para as pessoas em que querem começar a estimular, buscar conhecimento e às vezes tem um tempo muito curto? Como fazer isso durante o dia? Olha, hoje a gente tem uma avalanche de informação, né? Mas a gente não precisa ler tudo, a gente não precisa saber tudo. Ficar neurótico, não né? Precisa, não deve. Não deve, até porque quando a gente sobrecarrega o emocional, a gente não funciona em nada, concorda? Concordo super. Então, o que a gente precisa, eu aprendi isso também com outras pessoas, mas o que eu posso trazer aqui com uma acurácia grande a gente precisa ter um olhar curioso e argumentativo. Né? Então, se colocar muito no local de observador, né? Gente, ser observador é uma dádiva. A gente consegue entender como que as coisas estão funcionando. A gente consegue olhar de uma forma muito mais crítica. Então, quando a gente coloca essa análise, né? Por que as coisas são assim? Elas precisam continuar sendo dessa forma? Tem um modo melhor para se fazer? Essa última pergunta é a que eu mais gosto. Existe um modo melhor para se fazer? Aí depois vai para uma segunda pergunta. É possível? É viável? Né? Isso existe? Porque eu lembro muito na minha infância, ou na minha adolescência, que eu vi algumas notícias como, por exemplo, carregador de notebook ou carregamento de equipamentos eletrônicos via Wi-Fi. Eu lembro que eu já pensava, meu Deus, mudou o mundo. Uau! Né? Pra mim, na minha cabeça jovem, era assim, nossa, meu Deus. Ou então, notícias, né, que trazem só o título, né, que eram muito encantadoras. E aí eu fui aprendendo que para essas inovações, elas virarem produto, é outra história, Chuchu. É outra história. Mas a gente precisa a gente precisa trilhar esse caminho. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa olhar, a gente precisa desenvolver e avaliar também se isso pode ser aplicado no dia a dia e se a gente tá pronto para isso, né? Se a tecnologia também tá pronta para isso. Teve muitas ideias aí que foram desenvolvidas, por exemplo, antes do smartphone, né? Vocês lembram como é que era a vida antes do smartphone? Não? Eu sim, você é uma menina, não, né? Por isso que na minha apresentação de começo eu falei uma menina. A Yolanda, gente, só tem 30 anos. Então, pra mim, você foi adolescente ontem. Esse ano, Você foi adolescente ontem, bebê. Então, como que a gente tá falando disso? Mas eu peguei uma boa parte, viu? De não ser smartphone, né? E lembro muito bem, né? Por isso que posso trazer essa parte aqui. Mas algumas coisas eram resolvidas... Sim. Não sei, há pouco eu peguei essa parte do pacote de SMS, gente, tá aí atrás, tá? E aí entrou o iPhone e aí ele tinha o envio do iMessage. Então você podia enviar de um para outro, que gerava uma exclusividade muito grande também, e você não pagava, você não precisava do pacote de SMS. Então veja, iria adiantar isso antes de ter o smartphone? Não. Então, obviamente que as coisas vão acompanhando um pouco o desenvolvimento tecnológico, mas é muito importante que eu quero falar aqui, muito importante. A inovação, ela não depende necessariamente, né? Todo esse processo que a gente estava falando, de ter esse olhar curioso, de fazer essa análise, fazer essas perguntas, elas podem e devem e acontecem muito sem estar atreladas à tecnologia. E quando eu quero te exaltar mesmo, porque eu tô assim apaixonada pela sua 30 anos, mas com uma visão de buscar, de conhecimento, que é muito tudo que você tá falando. Nos meus 41 anos, é o que eu executo na minha vida. Na família, com os meus filhos. Na minha percepção, eu como sozinha, Fran, do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. Eu depois com um olhar como filha, né? Então, isso acaba só desmistificando os lugares, mas a essência é a mesma. E aí eu vejo assim, eu tenho essa liberdade de exercer essas mudanças de inovação, de liderança, porque eu tenho esse espaço. Sim.
Mas quando a pessoa está lá voltada para um trabalho em que a empresa não dá esse espaço, ela quer inovar e ela fica agoniada. Aí é o momento de mudar a rota e vou sair daqui porque aqui não está me valorizando, ou ela enfrentar e colocar suas ideias? Ai, que pergunta boa. O que você acha? Que pergunta boa. Então, eu já refleti um pouco sobre isso também. E já vi alguns casos, já olhando assim pelo que eu tenho de experiência, tá? Então, você tá numa empresa, como a Fran falou, você tem essa vontade, você tem essa fome de aprender, fome de fazer diferente, fazer melhor, mas às vezes a empresa não corresponde, ela não tem esse mesmo ritmo, tá? Então, aqui vai um conselho super, super especial. Primeiro de tudo, a inovação numa empresa, ela, na maioria das vezes, ela precisa vir de cima para baixo. Ela precisa vir da liderança, porque senão o caminho de baixo para cima, ele é muito dificultoso. Ele é muito, ele consome muito a sua energia. E você tem o teu trabalho do dia a dia para fazer também, né? É o motor 1 e o motor 2 que tem que ficar rodando. Você também não vai parar tudo que você tá fazendo na empresa para daí propor para a liderança inovações e tal. Mas em passos, o que você pode fazer, tá? Ter uma clareza muito bem de quem você é e o que você quer. Começa por aí, a gente sempre passa por isso. Número 2, chegar para a liderança, o maior nível de liderança que você tiver acesso, e propor essas mudanças, propor ideias. E também a gente precisa saber propor, né? A gente não pode impor, a gente tem que saber encantar com a ideia, né? Se isso não acontecer, se a liderança não aderir, se você não vê sinais de que aquilo pode andar, aí de fato você tem que trocar de empresa, você tem que se preparar para fazer uma transição de espaço, porque aí é um desperdício, né? É um desperdício, as pessoas, as empresas estão buscando por você. Se você é uma pessoa curiosa, observadora, dedicada, uma pessoa que quer fazer melhor, você não pode ficar numa empresa que não tem esse mesmo ritmo, não tem esse mesmo propósito, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Tanto as pessoas alimentam a estrutura da empresa com isso, mas as empresas já entenderam que elas precisam adquirir um ritmo diferente para ficar no mercado e para ter a retenção dessas pessoas. Então, é cíclico e isso é muito bom. Eu acabo vendo esse movimento porque, assim, nessa sua fala, me abriu vários leques de tudo bem, eu vou falar para um lado assim que para mim me incomoda por ter vivência disso. E muitas vezes, por exemplo, eu tinha um líder que nem sempre me inspirou 100%. Tudo bem, porque nós somos seres humanos, isso faz parte, né? Mas que eu tinha pessoas que não tinham a graduação dele e que tinham umas ideias, tinha um negócio. Que eu falei, cara, tá aqui, ó, um negócio novo e cheio de gás. Mas esse líder aqui empacava. Mas o contexto da empresa era inovação, era liderança, é se jogar, é fazer acontecer. Mas a gente tem esse muro aqui. Então, muitas vezes, Yolanda, eu vejo assim que, infelizmente, a gente tem que dar um passo gigantesco para trás e contra os princípios de falar, não, mas eu acredito nisso, isso é legal para mim, eu adoro essa empresa, isso daqui vai... E falar, calma, que não adianta você ficar batendo no muro. Sim, não adianta. É um desgaste emocional muito grande, que nada paga a saúde mental, emocional e tudo mais e tal. E às vezes você fala assim, ok, acho que o caminho não é esse. E aí você trilha um outro caminho menor, mas que você ganha visibilidades ao ponto daquela empresa falar, você já trabalhou aqui, você não quer voltar, que legal. Porque isso acontece muito. Acontece. Ou melhor, desculpa, acho que não acontece muito. Mas é frequente, né? Mas é frequente, né? Você acha que esse movimento das empresas acontece, você que está aí mais no dia a dia. Sim. E as pessoas acabam falando, poxa, eu mudei tudo isso e fiz, porque eu acho que essa é a grande maioria. Sim. Né? Essa tristeza, né? Acontece muito, Fran. Às vezes a gente olha empresas grandes, é complexo, pessoal. Não é toda essa maquiagem e purpurina que tem, ela é complexa. A liderança é algo complexo, a gente estava falando no começo, e ela é de alta responsabilidade. Então, por isso que a gente tem que saber quem a gente é e qual é o nosso propósito. Porque aí, se você está nessa situação de um muro, se encontra um muro, por mais que a empresa seja
por mais que a empresa esteja adequada com o que você quer fazer, com a forma que você vê a vida, com a importância que você dá, você vai ter a segurança para arriscar, porque toda mudança gera risco, né? E eventualmente trilhar um outro caminho. E se essa empresa conseguir melhorar essa liderança, trocar essa liderança, onde o processo vai fluir melhor e você vai se encaixar de novo, por que não? Mas às vezes a gente não pode se doer por esses movimentos, sabe, Fran? A gente não pode senão ser cria uma doído. frustração e você acaba fazendo a sua jornada sempre assim, ai, mas por quê? Eu acho que deixa fluir. Eu tenho uma amiga que fala, 2 problemas. Você se chatear com isso, 2 problemas. Se chatear e se deschatear. Então, não tem porquê. Por isso que eu falo muito da gente se conhecer. Que aí a gente vai enfrentar o risco da mudança, a gente vai ter capacidade pra entender, sem drama, sem tanta dor, né? Ou pelo menos o possível, que naquele momento ali não tá dando, então eu vou buscar outras oportunidades, né? Porque essa pessoa, se a gente tá falando dessa pessoa proativa, claro que ela vai ter outras oportunidades no mercado. E eu vou usar como exemplo, novamente, nesse momento em que eu vivi já isso, e uma percepção minha. E aí, junto, eu vou trazer um dado do IBGE. Opa! E também porque, gente, eu tenho que exaltar essas mulheres, né? Quando eu vivi esse mundo corporativo, eu via muitas reclamações, como isso, né, gente? Normal, mais uma vez. Mas as mudanças aconteciam muito mais com os meus pares femininos, onde todas nós parecíamos que tínhamos mais força para mudar, buscar outras coisas novas, sair e acontecer, do que voltado para os homens. Então eu vejo que essa busca de liderança, de inovação, e não trazendo a sardinha para nós, mas eu vejo a mulher muito mais com habilidades para transformar e gerar um negócio, do que os homens que às vezes ficam ali insatisfeitos, Você tem essa mesma percepção? E aí eu vou trazer o dado do IBGE, em que fala que as mulheres performam melhor na liderança, indica uma pesquisa. Essa é uma matéria que saiu no site Terra. E eu tava lendo, li 2 vezes e senti uma força. Assim, eu não gosto muito da palavra empoderamento. Mas eu me senti super forte lendo essa matéria. Você vê esse giro, essa mudança muito mais das mulheres? Você se sentiu reconhecida, muito, né? Porque você é uma mulher que busca, vai atrás e tem soft skills, digamos assim, né? Se a gente for falar numa palavra bonita. Disso. Exatamente. Então, não é de forma nenhuma detrimento à liderança masculina, claro que não. Mas, pra mim, hoje em dia, o diferencial da liderança, ela tá na capacidade de desenvolvimento das soft skills. O que é isso? Então, são habilidades de comunicação, mudança de rota, percepção do ambiente, são mudanças comportamentais, são habilidades comportamentais. E a gente tem visto, sim, como diz as pesquisas, né? Felizmente, a gente tem dados também para apoiar a nossa percepção. As mulheres, geralmente, elas têm mais flexibilidade, elas estão conseguindo desenvolver melhor essas competências para poder fazer uma liderança de longo prazo, né? Porque às vezes quando a gente tá numa liderança um pouco mais fechada, quadradinha, e aqui entre homens e mulheres tem também, mas quando a gente bate nesses, vamos apelidar de muro, igual você colocou, que é uma liderança fechada, que é uma liderança que não aceita sugestões, não aceita mudanças. Inclusive tem uma história ótima. Não aceita mudanças, ela não te envolve, ela não sabe te acolher, te envolver e fazer você progredir mais. Nem sempre a liderança, ela precisa ser a mais esperta, a mais inteligente, a melhor graduação, mas ela tem que saber fazer o papel do líder, que é envolver, dar luz e dar gás e cobrar os seus liderados, a equipe. E aí, eu sinto que a mulher, por ter esse maternar, vamos dizer assim, essa essência, quando ela lidera, ela tem essa visão do maternar, né? Do cuidar, de visão, do que pode acontecer daqui a pouco, mas se fizer isso vai pegar um resfriado. Alguma coisa, vou trazendo, né? Não estamos falando de resfriado, mas um movimento de liderança do cuidado. É uma visão holística, exato, né? Então eu hoje não sou mãe, mas sou irmã mais velha, eu acho que tem um sentimento, o mais próximo, talvez posso dizer aqui, pela minha irmã mais nova, né? Até quando a gente já era crianças. Então, independente se tem filho ou não, se é homem ou mulher, mas essa visão holística, ela precisa ser
desenvolvida. Às vezes eu falo holística aqui, o pessoal não entende. Então, eu vou falar, né, num jargão mais corporativo. Uma visão 360, tá? Então, o pessoal vai entender mais. Mas a visão 360, ela precisa acontecer. Porque senão, a equipe, ela vai começando a ter buracos, ela vai começando a ter falhas muito grandes que vão atrapalhando... o desenvolvimento do todo, né? Exatamente. Eu tenho tantas curiosidades. E, aliás, eu vou entrar nas suas curiosidades, porque... realmente, eu não posso deixar de falar dessas curiosidades. Mas vamos falar dessa história ótima sobre muro que Sim. você havia dito, porque eu adoro ouvir histórias, porque... É bom, né? bom, né? É bom, muito bem. Então, essa história é sobre um grande amigo meu que eu conheci na faculdade. Eu até vou deslocar um pouquinho da gente, tá? E pra gente entender que não é só mulher também que tem... Isso é algo que existe no mercado de trabalho e que acontece com todo mundo, né? Com mulheres especialmente, né? Mas ele é um amigo meu muito competente, muito dinâmico, tem muitas soft skills, tem muitas competências, habilidades. Então, conheci ele na faculdade, somos amigos, temos um grupo de amigos até hoje. E ele estava trabalhando numa multinacional. Já há 10 anos, estava performando muito bem, virou líder de área, ele vendia, ele... Sabe a pessoa que faz acontecer? Comprometida demais, né? E aí, chegou um líder, né? Multinacional, ela é muito hierarquizada, né? Tem muitas lideranças, muitas camadas de liderança. E aí, teve algum momento que algum líder não gostou dos questionamentos que ele colocou na mesa. Então, ó, isso não tá funcionando, a gente precisa fazer dessa forma, aqui a gente já foi, não deu. Um movimento que eu considero normal e natural e necessário, né? Porque se você tá numa empresa e você não expõe o que tá dando errado... vocês não têm como resolver. Mas, quando ele fez essa exposição, o líder se sentiu acuado, não recebeu bem, né? Então, é um líder, com certeza, inseguro, pode não aparentar, mas existe isso, né? E ele foi demitido. Então, foi um choque para todo mundo, porque ele é sensacional, ele é muito bom mesmo, né? E ele também ficou muito triste, porque ele é uma pessoa bastante coração, ele é uma pessoa que se dedica muito, né? Mas a gente sabia o porquê. Então, ele encontrou um líder, um muro, como você falou. Isso me remeteu a essa história, né? E aí, ele ficou muito triste, recebeu proposta da concorrência, óbvio, né? Óbvio. Mas a esposa dele, que também é uma garota assim, fantástica, muito inteligente, né? Ela é da área de tecnologia também, foi tratando junto com ele, deu apoio e tal. E a família dela tem uma empresa de tecnologia também, né? Então, a gente troca muito sobre isso. E aí, ela foi... vendendo essa ideia dele trocar de área e virar a parte comercial, compor a parte comercial dessa empresa dela, né? Da empresa da família dela, desculpe. E aí, isso aconteceu, tá muito feliz, tá inspirado, tá fazendo acontecer agora na outra empresa, né? E aí, há pouco tempo atrás, o plot twist tá aqui. Eu perguntei assim, e aquele líder, né? Que foi o muro, né? Sim. Vou colocar um palavrão aqui, não pode. Não tá mais lá. Foi mandado embora também, porque é óbvio que essas coisas começam a aparecer. Aí eu pergunto pra você, quem saiu perdendo? Exatamente. A empresa. E a gente vê muito, muito disso recorrentemente. É incrível. Bom, se eu te contar as minhas histórias, a gente vai ir longe, porque... Mas isso é legal a gente contar, porque é uma coisa recorrente, infelizmente... Mas eu vejo que as pessoas que podem estar nos ouvindo, que já também podem ter passado por isso, vê que no final dessa sua história com seu amigo, gente, alguém sai perdendo. Exato. E se a gente tem os nossos princípios, os nossos pilares, do que eu quero, aonde eu quero chegar, esse é um importante. E uma hora, a gente vai ter o nosso lugar, a gente vai ser reconhecido. E o mais importante, gente, pelo amor de Deus, saúde mental. Se fortaleçam na saúde mental, pegue e siga o barco com sabedoria. Vamos entrar aí nas suas curiosidades? Vamos. Gente, a Yolanda faz uma pizza de fermentação lenta que é de chorar. Quero receita. Mando sim. Deve ser aquelas que só 3 ingredientes. Só 3 ingredientes, então é muito no processo, muito no processo. Bem a receita. Eu já até imagino qual seja. Essa aí. O negócio é ter paciência, gente. Vamos exercitar a saúde mental fazendo essa fermentação. E ela tem, gente, prevê carteira... Isso mesmo, galera. Isso mesmo. De pilotagem. Como foi isso? Essa paixão pela aviação, piloto privado. Como que uma menina de 30 anos conseguiu isso? Olha só, é muito interessante. Deixa eu só também falar o último. E ela faz yoga desde os 14 anos.
É o equilíbrio de tudo e perfeita, parabéns. Eu tento, né? Na verdade, eu sempre tentei, sempre tive dentro de mim, mesmo muito nova, essa vontade de buscar o conhecimento, buscar o equilíbrio, enfim, né? Mas tá vendo, vamos gente, começar... por que eu tô virando fã? Vamos começar incrível, tá tudo aí no pacote. Amém, né? Quem sabe uma coisa complementa a outra, pelo menos perfeito, penso mas que assim sim. É a vida, é assim a vida. Isso mesmo. Mas o curso de piloto privado e a paixão por voar e ter tudo isso, ela começou na minha família. Então, eu tive a oportunidade com o meu pai, que acho que há uns 20 anos também começou. Ele fez carteira de ultraleve, né? Uma licença para você poder voar. Depois passou para piloto privado também. E eu fui acompanhando, né? Ele sempre foi muito inclusivo, sempre me deixou participar. Isso também foi muito importante. E eu fui me apaixonando primeiramente pelas matérias que o curso falava. Então, meteorologia, navegação, comandos. Isso tudo para mim era muito representativo. Assim, ele representava uma coisa sensacional, assim, um uso do meu potencial, um uso de mim mesma de uma forma esplêndida. Então eu fui aproveitando um pouquinho, aprendendo. Um outro ponto também é que minha família é de Pato Branco e lá tem um aeroclube, uma comunidade de pilotos muito engajada, muito apaixonada. E isso é muito importante, porque além dele ser uma paixão cara, ele é um esporte mais perigoso, então você precisa dessa rede de apoio, você precisa de pessoas que cuidem de você, te passem o conhecimento. Sim. Dificilmente é algo que um autodidata pode conseguir fazer sozinho, porque Verdade. você precisa dessa troca, né? Porque antes de você sair pilotando um avião, você precisa pensar em mitigar erro. Como você vai mitigar erro? Essa é a parte mais importante, né? Mais importante para você ter um voo seguro, para você ter poder ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, você precisa de muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação e uma rede de apoio. Então, isso começou lá. E eu sempre tive vontade. E olha só como é a vida, né? Eu comecei a fazer esse curso, comecei aqui em Curitiba, já morava aqui. A parte teórica, né? Eu fazia no Aeroclube do Paraná, tenho muito carinho, né? Foi onde eu comecei e foi muito bom. Então eu estudava à noite e aí eu fazia no sábado de manhã também. Então era muita vontade de fazer, viu? E aí eu comecei a fazer algumas aulas práticas, porém eu estava na faculdade, eu tinha projeto de pesquisa, logo eu já fazia estágio, sempre muito ativa. E a seriedade do processo que eu comentei, eu ainda não estava pronta e eu ainda não estava no momento. Então eu coloquei em pausa um pouco, eu via que não é igual a autoescola, que você consegue, faço uma aula hoje, uma aula amanhã, não. Precisa de muito regramento, uma seriedade muito forte, né? E eu não estava pronta para isso. E aí ficou parado um tempo e na pandemia, acredita ou não, quando a gente pôde trabalhar de casa, quando eu já estava mais madura, onde também eu consegui superar o meu medo, gente, porque era paralisador. Por mais que eu gostasse, era uma responsabilidade muito grande que me deixava maluca, eu imagino. Né? E aí eu consegui terminar o meu curso, eu consegui condensar ele, consegui terminar, fazer o voo solo, que foi muito, muito legal. Foi um divisor de águas na minha vida, não tenho dúvida nenhuma. É que você sente o controle daquilo e supera um medo. Demais. Guarda 10% do medo no bolso, porque é importante. Sim. E aí você fala, consegui, eu sou capaz. Essa sensação é maravilhosa. É maravilhosa. Não pra tem preço. tudo na vida, né? É quebrar os obstáculos e falar, eu consigo, eu posso. E isso acho que marca, né? Fica lá marcado pra gente. Muito. E isso você usa pra tudo, né? Sim. E tem que ser assim, né? Desde criança, eu acho que a gente vai superando essas etapas da onde a gente se identifica, onde a gente gosta. Mas a gente conseguir, né, ter confiança em si mesmo é fantástico. É a receita do sucesso, Por quase, isso que, pra mim, quando a gente fala assim, o medo é necessário. Não, o medo, ele é necessário. A gente só não pode deixar ele ser maior do que a nossa vontade de realizar. Eles nos bloquear, Sabe uma coisa que foi muito interessante, né? Então, quem primeiro começou a pilotar foi meu pai.
E eu tinha uma visão muito interessante, assim, que ele parecia não ter medo, né? Ele tem um perfil muito enérgico, muito brincalhão, muito pra frente. E eu nunca tinha visto medo nele, né? E aí um dia ele falou assim, não, Yolanda, eu também tive. Também tem um pouco. Tem que ter, né? Isso virou uma chavinha também pra mim. Eu falei, não sou só eu. E a gente ainda tem muito aquele olhar para os pais, né? De heroísmo, né? E não como pessoas, né? Até depois todo mundo passa por isso, tem que reverter, né? Entender que os pais são pessoas. Mas foi muito interessante porque quem eu via pilotando nunca tinha falado sobre medo. Então, eu também pensava, não, peraí, então tem alguma coisa errada comigo, né? Então, eu demorei um pouquinho até conseguir finalizar esse processo. Comecei ele bem cedo, mas uma vez finalizado foi uma das melhores coisas da minha vida. Eu quero sentar um dia com seu pai e sua mãe e trocar figurinhas, porque quando a gente está nesse lado aqui de mãe, né, que você vai chegar também, eu vejo como realmente a gente tem que se fortalecer com famílias, com essa base, com essas... Eu quero, sabe, essa troca. O tete-a-tete. Essa troca, porque eu tenho muita curiosidade, e você falou muito sobre curiosidade, e parabéns para os seus pais, porque você é uma menina fantástica, e um pouco do que a gente trocou antes de começar aqui, eu acho que eu tô um pouquinho no caminho certo nessa questão de colocar muito essa semente nos meus filhos, de buscar, de perguntar, de inovar, porque é esse legado que eu quero deixar para eles. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu não estaria aqui hoje, eu não teria me desenvolvido da forma que eu desenvolvi, eu não teria buscado desafios se não fosse pelo apoio que eu tive em casa, né? De novo, a gente pode receber esse apoio de outros lugares, eu tive a felicidade de receber ele em casa. Então, os meus pais começaram bem de baixo, eles são mega batalhadores, mas mesmo assim, eles sempre colocaram muito estímulo pra nós, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, os dois são ambos merecedores, né? Estão de parabéns. Tanto para ensino, então, jogos de matemática, desafios, raciocínio lógico veio lá de trás, né? Montar peças, quebra-cabeça. Eu lembro muito também que eu fui uma outra curiosidade, fui uma early user do Submarino, pessoal. Hoje eu sou uma heavy user do e-commerce, mas já quando eu tinha 13, 14 anos, eu já era uma early user. Mas a minha mãe me incentivou no sentido assim, hoje eu nem sei se existe ainda o Submarino, se ele é tão forte, mas ciclos de empresa, né? Mas pra mim é uma lembrança afetiva muito grande, né? Então o Submarino fazia promoção, 5 livros, acho que cada livro era R$10 e aí você não pagava frete. Então a minha mãe mandava, e ela falava, pode escolher. Pode comprar os livros que você quer. Era tão delicioso, tão gostoso. E hoje eu tenho um amor pela leitura, assim, tão forte. E é algo, sim, parecido com o que você tá fazendo com os teus filhos lá, não é mesmo? Sim. Então, a gente tem uma lousa, quer algum presente, vai ter. Nunca é dito não. Mas a recompensa, lê os livros que precisam e aí vai tendo pontinhos. É isso mesmo. Né, criar uma vida, né? Educar uma vida é uma coisa muito complexa, né? Não conheço, só vejo de fora. Mas eu acho muito digno, né? Os pais que, mesmo na loucura do dia a dia, nas coisas pessoais, fazem esse tipo de incentivo para a criança, assim, porque eu posso falar do meu lado, isso é fundamental. Não tem... eu também nunca fui obrigada a fazer as coisas, acho que tem que ter... Mas teve estímulo. Estímulo, e isso que é o mais importante. Porque aí a criança desenvolve, a gente vai buscar, né? Eu sempre falo que os filhos, eles vão fazer não pelo que você está falando, mas sim pelos seus exemplos. Né? Perfeitamente. É uma linha contínua isso. Entre tantas coisas... Infelizmente já está no final do nosso podcast. Eu fico muito triste, porque voa, né? Voa. Nossa, passou muito rápido. E a gente vai ter mais encontros como esse, para essa troca. A gente faz uma pergunta assim, entre tantas coisas em que você já viveu, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? Olha, pessoal, acho que a melhor mensagem, o que eu mais posso contribuir tenham sede de conhecimento. Independente da área que você tá, tenha sede de melhorar, buscar, fazer diferente, impactar outras pessoas, porque isso leva a gente para caminhos muito bons. E a recompensa pessoal disso, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Ela vale mais do que bens materiais, como a gente aparece, como a gente está, a troca da vida. Então, eu tive excelentes mentores na minha vida até agora. E o que eu
que mais ficou claro pra mim é que sempre faça o melhor que você puder fazer aonde você estiver, independente da sua situação atual. É isso que vai te levar a se desenvolver, a sentir aquele calorzinho dentro do coração de que você conseguiu, de que você fez e que você tá impactando outros também pelo teu exemplo. Acredito que é isso. Perfeito. É isso, porque essa é a maior riqueza, né? Isso mesmo. Você movimenta a rede social? Qual a rede social que você quer deixar aqui? Porque eu imagino que você tenha bastante. Qual que você quer deixar para os nossos ouvintes começar a seguir você? Eu preciso contar uma coisa, pessoal. Se eu não tenho rede social? Não tenho. Apesar de você me achar jovem... E apesar de eu ser de tecnologia, eu sou até pouco ativa nas redes sociais. Estou trabalhando isso, estou melhorando, tá? Mas eu uso o Instagram, ioviola, e uso o LinkedIn também, tá? Até nessa semana estou em trabalho de melhoramento digital. Agora eu vou te presentear com uma engenheira também. Ai, que delícia. Mas só que a engenharia dela foi voltada para a inovação de tecidos tecnológicos e ela criou essa marca Revival, que, sem sombra de dúvida, são os melhores bodies. E aí dentro, mandar um beijo especial para minha amiga Marina Alcazar, vai ter um gift com um número. Aí vai estar aqui dentro. Que legal! Você vai entrar no site, colocar esse número, escolher como você quer o seu body, de manga curta, manga comprida. Gente, é genial. Você vai se apaixonar por esses bodies. Eu abri esse site hoje de manhã. Para. É verdade. Tá eu aqui. olhei os bodies hoje de manhã. Sério? Então você... Olha aí, ó. Transmissão de pensamentos. Muito obrigada. Quando você receber na sua casa, você marca a Revival, Com marca certeza. a Marina Alcazar. Com certeza. E posso falar do que eu vi lá no site, muito a minha cara. Não, de verdade, eles são todos... Amei. Não, todos que tem ali são a minha cara. Aliás, vocês precisam se conhecer. Acho que vocês vão se dar super bem. Tá aí certinho pra você. Tá bom, A gente já muito falou de rede obrigada. social, já te presenteei. E você que ainda não segue Fran Franceschi, ou no YouTube ou no Spotify, vamos fazer essa rede do bem crescer cada vez mais. E Yolanda, foi um prazerzaço ter você aqui, dividir todas essas experiências. Ficaria aliás, quero um dia ficar mais horas. Vamos para um café. Trocando com você. E já comecei a te seguir. Vamos ficar amigas de Instagram e de podcast também. Com certeza. Muito obrigada, Parabéns, foi um prazer. Você é enérgica, Muito obrigada. sensacional. Obrigada. Adorei estar aqui. E parabéns para sua família ter transformado essa mulher tão virtuosa que sentou aqui na minha frente hoje. Obrigada, tá? Virei sua fã mesmo. Um beijo para vocês e até mais.